Fala, família palmeirense! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, porque hoje tem muita coisa pra gente falar sobre o nosso Verdão. Já chega mais, fica à vontade, porque o papo vai render. E olha, o noticiário do Palmeiras pegou fogo depois da entrevista do Anderson Barros, ontem, durante o evento da Federação Paulista. O dirigente apareceu por lá, no lançamento do Paulistão de 2026 e trouxe alguns detalhes importantes que merecem a nossa atenção. O primeiro deles é o novo formato do campeonato. Isso mesmo. O Paulistão do ano que vem vai ter uma pegada completamente diferente, estilo Champions League. Confesso que até demorei um pouco para entender o esquema, porque é um modelo mais elaborado, com grupos e fases cruzadas, mas o objetivo da federação é claro: deixar o estadual mais competitivo, com partidas grandes acontecendo desde o início da competição. Imagina só o Palmeiras enfrentando rivais de peso logo nas primeiras rodadas. Jogos cheios de emoção e estádios lotados. Vai ser interessante ver como isso vai se desenhar. Assim que o regulamento for divulgado por completo, a gente volta a destrinchar cada detalhe. Agora, sobre o que Anderson Barros falou, teve um ponto que chamou bastante atenção. Ele comentou sobre o planejamento em torno do Paulinho. Muita gente estava na expectativa de que o jogador pudesse voltar antes do previsto, talvez até aparecer na final da Libertadores, mas Barros foi direto. O Palmeiras não pretende mudar nada no cronograma de recuperação do atleta. Segundo ele, o planejamento segue firme, e a ideia é ter o Paulinho pronto apenas para 2026. Claro, sempre existe aquela pequena possibilidade de algo fora do previsto acontecer. Mas o dirigente deixou claro que não há qualquer movimento interno para acelerar o retorno. Parece que foi até uma forma de encerrar um pouco a novela, né? Porque cada semana surgia um novo rumor sobre a volta do Paulinho. E o clube resolveu colocar um ponto final nisso, por enquanto. Outro assunto que veio à tona nessa mesma conversa foi a situação do Flaco Lopes. E aqui, torcedor, tem notícia boa. Anderson Barros disse que o Palmeiras vai montar uma verdadeira força-tarefa para tentar contar com o atacante no clássico contra o Santos. Isso porque a seleção argentina joga contra Angola na sexta-feira e existe a possibilidade dos atletas serem liberados logo depois da partida. Se isso acontecer, o clube vai fazer de tudo para ter o Flaco à disposição no sábado. A diretoria acredita que a presença dele pode ajudar muito, principalmente considerando os desfalques que o elenco vai ter nesse jogo. Mesmo que o atacante não venha numa sequência muito positiva, é inegável que ele traz uma presença diária importante e, quem sabe, depois de uma convocação para a seleção argentina, não volte com ainda mais confiança, né? Tem jogador que cresce depois de vestir a camisa do país, ganha moral e volta voando. Vamos torcer para que esse seja o caso do Flaco, porque o Palmeiras vai precisar de força máxima nessa sequência. E já que estamos falando de elenco, o torcedor quer saber também sobre os adversários do Verdão no Paulistão do ano que vem. A tabela foi definida e olha só o grupo pesado: Santos, São Paulo, Corinthians, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto. É grupo complicado, recheado de times tradicionais, alguns deles com campanhas interessantes nos últimos estaduais. A federação ainda vai divulgar a ordem dos confrontos, mas já dá para imaginar que o calendário vai ser daqueles. E o detalhe mais curioso é que o novo Paulistão promete implementar o impedimento semiautomático. Algo que ainda gera dúvidas se será usado desde a primeira fase ou apenas nas quartas de final. De qualquer forma, é uma modernização que chega para tentar dar mais agilidade e justiça ao campeonato.
Outro ponto importante que o clube anunciou foi a abertura das vendas de ingressos para o jogo contra o Vitória, marcado para a próxima quarta-feira, às 7h30 da noite. A comercialização começa ao meio-dia desta quarta e a expectativa é de casa cheia. O torcedor tem comparecido em peso e a equipe tem sentido o apoio. Jogar no Allianz Parque com o estádio pulsando faz diferença, ainda mais nesse momento decisivo da temporada, onde cada ponto é fundamental. O Palmeiras quer manter a boa fase em casa e seguir firme na briga pelo título. Agora, mudando um pouco de assunto, tem uma informação quente que vem de bastidores e que mexeu com muita gente. O Palmeiras não descarta tentar a contratação de John Arias para a temporada de 2026. O colombiano, que hoje defende o Wolverhampton na Inglaterra, é um nome que agrada demais a diretoria e a comissão técnica. O clube já havia demonstrado interesse quando ele ainda jogava no Fluminense, mas na época o jogador preferiu não se transferir para outro time brasileiro e acabou indo para o futebol europeu. Só que o cenário pode mudar. Caso ele decida voltar ao Brasil, o Verdão deve entrar forte na disputa, mesmo sabendo que o Fluminense teria prioridade por questões de vínculo e identificação. A verdade é que John Arias é o tipo de jogador que chega para resolver, veste a camisa e joga. Ele tem qualidade, intensidade, é jogador de seleção. E se o Palmeiras realmente investir para trazê-lo, seria uma baita contratação. Claro que os valores são altos, falamos de algo na casa dos 100 milhões de reais, mas o clube tem mostrado que sabe planejar e investir no momento certo. É uma movimentação que ainda depende de muita coisa, mas a simples possibilidade já anima o torcedor. Enquanto tudo isso acontece, a torcida organizada já se movimenta também. A Mancha Verde mandou representantes para Lima, no Peru, para organizar toda a logística da final da Libertadores. Eles estão visitando o Estádio Monumental, vendo onde vão ficar as faixas, os bandeirões, como será o esquema de segurança e até se vai dar para montar um mosaico. A intenção é transformar as arquibancadas em um espetáculo à parte, como sempre faz o torcedor palmeirense. Teve até reunião com a polícia local para garantir que tudo aconteça da melhor forma possível. E o clima já é de contagem regressiva. A verdade é que a final da Libertadores começou antes mesmo da bola rolar. O sentimento de ansiedade, de preparação, de expectativa, tá tudo no ar, e o torcedor vive cada segundo disso. O clima no clube também é de foco total. A comissão técnica quer todo mundo concentrado, sem distrações, porque a reta final da temporada não permite vacilo. Mesmo com o Paulinho fora e alguns desfalques previstos, o grupo se mantém unido e confiante. Os jogadores sabem que a camisa do Palmeiras carrega peso, e é justamente nessa hora que o elenco precisa mostrar a força que construiu ao longo dos últimos anos. A mentalidade vencedora virou marca registrada, e isso é o que faz a diferença nas decisões. Para fechar essa primeira parte, dá para dizer que o momento é de expectativa, mas também de equilíbrio. O torcedor sente que algo grande está por vir. As conversas de bastidor, as movimentações da diretoria, as possíveis contratações e o foco nos próximos jogos mostram que o Palmeiras está se preparando para um novo ciclo com ambição e planejamento. Anderson Barros falou, mas mais do que as palavras, é o que se vê nos bastidores que mostra o quanto o Verdão está atento a cada detalhe. E se tem uma coisa que o palmeirense aprendeu nos últimos anos, é que quando o clube trabalha em silêncio, vem coisa boa por aí. E a preparação continua a todo vapor, porque o clima de decisão já tomou conta do Palmeiras. O elenco sabe que cada treino, cada conversa e cada detalhe
pode fazer diferença na reta final da temporada. Dentro da academia de futebol, o ambiente é de foco total. O grupo segue unido, os mais experientes chamando a responsabilidade e os mais jovens se inspirando nesse espírito vencedor que o clube construiu nos últimos anos. Abel Ferreira e sua comissão observam tudo de perto, cuidando da parte física e mental do elenco, porque sabem que uma final não se ganha só dentro de campo, mas também na concentração e na confiança de cada jogador. O torcedor pode ter certeza de que o Palmeiras está se preparando de forma minuciosa para os desafios que vêm pela frente. Enquanto isso, as conversas sobre reforços continuam circulando pelos bastidores. O nome de John Arias, como falamos, segue em alta. A diretoria enxerga nele um jogador capaz de elevar o nível técnico da equipe e dar mais opções ofensivas para o Abel. A ideia é ter um elenco ainda mais versátil para 2026, com atletas que possam decidir partidas grandes, tanto no cenário nacional quanto no internacional. O Palmeiras tem adotado uma postura cautelosa, mas assertiva. Não faz loucuras, mas quando entra numa negociação, costuma ir até o fim, com planejamento e convicção. E isso tem dado resultado. Basta lembrar de como chegaram peças importantes nos últimos anos, nomes que se encaixaram rapidamente e viraram protagonistas. Se o colombiano realmente pintar no Verdão, o torcedor pode esperar um jogador pronto, com intensidade e repertório. O tipo que se adapta rápido e faz o time crescer. Mas enquanto o futuro é planejado, o presente é intenso. O Paulistão com formato novo vai exigir mais estratégia, já que o nível técnico promete ser alto desde o começo. Anderson Barros deixou claro que o clube entende essa mudança como um desafio interessante. Uma oportunidade de testar o elenco em jogos grandes logo nas primeiras rodadas. É o tipo de torneio que serve como termômetro, que prepara a equipe para a temporada inteira. E o torcedor palmeirense, acostumado com decisões, certamente vai abraçar essa nova fase do estadual, ainda mais com clássicos e confrontos pesados logo de cara. A rivalidade com Santos, São Paulo e Corinthians vai ganhar ainda mais intensidade com esse formato estilo Champions League. Cada ponto vai valer ouro, cada partida será uma prévia do que o time pode mostrar nos torneios mais importantes do ano. O elenco também segue atento à sequência do Campeonato Brasileiro. Anderson Barros comentou sobre o SQJD e deixou claro que o desejo do clube é que tudo se resolva dentro de campo, sem polêmicas ou decisões externas. É a postura que o Palmeiras sempre defendeu. Vencer jogando, respeitando o adversário, mas com a confiança de quem sabe o que construiu. Essa mentalidade tem sido a base da era vitoriosa do Verdão. O clube sabe que as competições são duras, que há pressão, mas a resposta vem no trabalho, na preparação e no desempenho. É por isso que o torcedor confia tanto, porque enxerga essa seriedade em cada atitude. Falando em preparação, o nome de Flaco Lopes ainda repercute. A possível liberação dele pela seleção argentina virou assunto entre os torcedores, porque pode ser o diferencial no clássico contra o Santos. Ter o atacante à disposição seria uma ótima notícia. Mesmo sem marcar nos últimos jogos, ele é um jogador que incomoda as defesas, abre espaços e se entrega em campo. E, convenhamos, depois de vestir a camisa da Argentina, ele volta com moral renovada. Essa experiência internacional tende a fortalecer o jogador e refletir no desempenho dentro do clube. O Palmeiras sabe disso e quer aproveitar o bom momento para recuperá-lo por completo. Uma atuação decisiva num clássico pode ser o combustível que faltava para ele embalar na reta final do ano.
E quem acompanha o dia a dia do Verdão sabe que a logística da torcida também virou parte essencial da história. A Mancha Verde já está em Lima, cuidando de tudo para transformar a arquibancada da final da Libertadores em um espetáculo. São reuniões, visitas técnicas, combinações com a polícia local e muita organização para garantir que o apoio nas arquibancadas seja digno da grandeza do Palmeiras. O torcedor palmeirense tem um histórico impressionante de fazer a diferença fora de campo. E não vai ser diferente agora. A festa verde e branca promete tomar conta do Monumental, com faixas, bandeiras e aquela energia que empurra o time do primeiro ao último minuto. Essa sinergia entre time e torcida é algo que poucos clubes têm. E o Palmeiras aprendeu a usar isso como combustível nas grandes decisões. Enquanto tudo isso acontece, o departamento de futebol segue em sintonia com a comissão técnica. Anderson Barros reforçou que o planejamento não vai sofrer alterações por causa de especulações. Paulinho continua fora dos planos até 2026, e a prioridade é garantir uma recuperação completa, sem pressa. O clube entende que o jogador pode ser uma peça-chave no futuro, mas não quer correr riscos desnecessários. É o tipo de postura que mostra a maturidade da gestão. Pensar a longo prazo, sem cair na tentação de decisões precipitadas, tem sido uma das marcas dessa diretoria. E isso é o que sustenta o sucesso de um projeto esportivo sólido. Dentro do elenco, o clima é de confiança. Mesmo com desfalques, o Palmeiras mantém o padrão de jogo, a intensidade e o equilíbrio. Abel Ferreira tem conseguido tirar o máximo de cada jogador, explorando a versatilidade do grupo. O elenco é formado por atletas que entendem o modelo de jogo, sabem o que o treinador quer e se adaptam rápido às necessidades de cada partida. Isso faz com que o time não dependa de um nome específico. O sistema é o protagonista e é isso que dá estabilidade. É por isso que o torcedor acredita, porque mesmo nas dificuldades, o Palmeiras consegue competir em alto nível. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, afinal, o que está acontecendo nos bastidores da Libertadores? A última movimentação da Conmebol deixou torcedores e internautas em polvorosa e os holofotes caíram diretamente sobre o Flamengo e o Palmeiras, os gigantes que prometem protagonizar uma final que já é histórica. Nos corredores da entidade máxima do futebol sul-americano, circulam rumores de decisões internas que poderiam mexer com os rumos da partida de forma inesperada. E é claro, a internet não perdoou. Entre memes, teorias e especulações, o burburinho tomou conta das redes sociais, transformando cada postagem em uma verdadeira central de debates acalorados. O ponto de atenção? O Palmeiras, que de repente se viu envolvido em uma trama que ninguém esperava. Fontes não oficiais falam em análises de regulamentos, revisões de cartões e até conversas de última hora sobre arbitragem. E isso só alimenta ainda mais os comentários e discussões entre os torcedores. Cada detalhe compartilhado por insiders e perfis especializados em futebol explode rapidamente, virando tópicos virais e deixando a torcida flamenguista e palestrina em alerta máximo. Não bastasse isso, internautas começaram a vasculhar entrevistas, postagens antigas e declarações de dirigentes, criando uma verdadeira teia de especulações sobre possíveis estratégias e surpresas que poderiam ocorrer na final. Há quem diga que o Palmeiras estaria se movimentando nos bastidores para garantir algum tipo de vantagem regulatória, enquanto o Flamengo, claro,
observa tudo de perto, pronto para reagir. A situação se tornou tão comentada que hashtags relacionadas à final passaram a figurar entre os assuntos mais falados do momento, e cada rumor é retuitado, compartilhado e comentado milhares de vezes, reforçando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mesmo antes do apito inicial. No final das contas, o que se percebe é que o clima não é apenas de expectativa esportiva, mas também de pura conspiração digital. A Conmebol, com sua nota oficial, conseguiu o efeito oposto ao pretendido. Em vez de tranquilizar, atiçou a imaginação dos fãs. E agora, a conversa sobre Flamengo, Palmeiras e a tão aguardada final não sai da boca dos internautas. Resta saber se toda essa movimentação nos bastidores terá reflexo dentro de campo ou se tudo não passará de mais um capítulo da saga de rumores que, vez ou outra, acompanha as decisões mais importantes do futebol sul-americano. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avanti palestra!